Olá, seja bem-vindo a mais um programa Juntos. Estamos aqui para levar até você mensagens compartilhadas acerca do amor de Deus, da graça de Deus, mas tratando de temas que estão diretamente relacionados à nossa vida prática, ao nosso dia a dia, questões que têm a ver com a cultura, questões que têm a ver com os nossos pensamentos, nossos posicionamentos e como cidadãos, afinal de contas, nós estamos vivendo em um mundo que tem leis, que tem regras que precisam ser observadas e a convivência entre os seres humanos é realmente o desejo de que seja feita da melhor maneira possível. E para que isso aconteça, cada um de nós precisa dar a sua contribuição. Como tem sido a sua contribuição como cidadão? Você tem feito, na época das eleições, é chamado, é convocado a manifestar o seu direito através do voto, mas além do voto, o que mais nós podemos fazer? E tratando dessa questão que envolve política, social, essa cosmovisão acerca da vida, nós estamos trazendo para o programa de hoje um tema que está na mídia aí o tempo todo, das mais diversas formas, que envolve a Operação Lava Jato e como ela tem desencadeado algumas ações que podem realmente transformar a nossa nação e transformar o tema que envolve corrupção e a nossa postura, então, diante dessa realidade. E para tratar desse assunto, nós temos aqui em nossos estúdios o Dr. Roberson Pozobon, que é procurador da República, integra a equipe que está trabalhando ali na Operação Lava Jato, de maneira que para nós é uma grande alegria recebê-lo e com certeza a sua contribuição vai nos ajudar a compreender essa temática. Eu agradeço, Antônio, a alegria em participar desse programa é toda nossa. Nós acreditamos que o caso, e muito além dele, as medidas que vêm sendo propostas pelo Ministério Público Federal e encontram hoje o amplo apoio da população, elas serão mecanismos para a alteração desse cenário de corrupção alastrada que vemos hoje. Muito bem. A Operação Lava Jato ela tem se tornado já um marco na história do nosso país. Podemos dizer que daqui a algum tempo vai se dizer em antes da Operação Lava Jato e depois. Por favor, nos ajude a entender um pouco desse universo, como é que começou essa expressão Lava Jato, o que significa? É bem curioso isso, Antônio. A Lava Jato ela iniciou num caso, a gente costuma mencionar, pouco glamuroso. Foi um caso que iniciou com a atuação de doleiros, né, de operadores financeiros que atuavam à margem do sistema legal e que tinham atuação no Paraná, em São Paulo, em Brasília. E quando foi deflagrada a fase ostensiva da operação, a fase pública, né, com o cumprimento dos mandados, foram cumpridos mandados no posto da Torre, um posto de combustível em Brasília, e isso foi o mote, né, foi o motivo pelo qual a operação acabou sendo designada naquele momento de Lava Jato. O termo ele acabou, talvez inconscientemente, tornando-se um termo muito apropriado, porque o que vimos depois, em seguida, com o avanço da investigação, foi que existia um esquema muito grande de corrupção envolvendo a maior estatal brasileira, a Petrobras, e que envolvia lavagens de dinheiro das mais variadas espécies. Então, o Lava Jato lá também tomou essa conotação nas lavagens de dinheiro, com operadores financeiros que atuam à margem desse esquema regular lícito, né? Correto. E por que a operação ela se torna realmente tão relevante e referencial que pode, inclusive, se propõe a mudar a cultura do nosso país, né? A operação, ela conta, talvez, com uma série de fatores, Antônio. São fatores que, alinhados, culminaram na possibilidade de que ela fosse ampliada e fosse tornando robusta e atingisse hoje, talvez sejam esses os motivos principais pelo qual ela ocupa esse espaço na mídia e na sociedade como um todo, ela acabou atingindo estratos da sociedade que não eram atingidos pelo direito penal. Certo. Quais são esses estratos? São os estratos da alta classe econômica, dirigentes das maiores empresas, empreiteiras do país e pessoas com ele relacionadas, e o extrato também político, que seriam os parlamentares, enfim, os políticos que davam suporte a esse esquema de desvio bilionário que assistimos na Petrobras e que hoje, conforme já
também revelado pela Lava Jato, se alastra para outras estatais, para a administração direta e em mais variados locais. Uhum. E em termos assim de dimensões, ela se enquadra em que situação aí dentro da nossa história recente do Brasil ou do Brasil como um todo? Pois bem, a Lava Jato, ela, em termos de dimensões, talvez ela, justamente por abranger imensas empresas nacionais e internacionais e tornar as propinas envolvidas sempre bilionárias e, do mesmo modo, envolver a classe política com pagamentos de propinas para esses agentes, ela acaba sendo um caso talvez o maior já visto na história do país. Mas, como gostamos de ressaltar, é um grande caso, sem sombra de dúvidas, Antônio, mas é apenas um caso que revela corrupções localizadas na sociedade. Uhum. Ela revela corrupções na Petrobras, sistêmicas, é lógico, e em outros lugares já foi ampliado para o que se costuma chamar de eletrolão, né? Fala-se do petrolão, do eletrolão, mas enfim, corrupções envolvendo a Angra, correlacionadas, correlacionadas. Então, e o modo como se foi apurado esse esquema, o funcionamento dele é algo que nós assistimos ser repetido. Então, um mecanismo de colocação de certos agentes em posições estratégicas dessas estatais, com poder de influência em grandes contratos e licitações. E esses agentes anuindo com funcionamento de cartéis, com fraudes a licitações, com uma série de crimes em troca de vantagens. Uhum. Vantagens essas que eles, em parte, embolsavam, né? Em parte auferiam, mandavam para o exterior, usufruíam, e em parte destinavam para terceiras pessoas, entre os quais operadores financeiros, que operacionalizavam a lavagem do dinheiro deles, ou seja, a ocultação do dinheiro, de modo a parecer limpo, e também agentes políticos que mantinham esses agentes no poder. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta de modo mais objetivo, é sim um grande caso que talvez cause uma profunda indignação da população. Uhum. A Petrobras, a própria vítima no caso desse esquema de múltiplas fraudes licitatórias e cartel, ela estimou apenas as propinas que foram pagas ao longo dos últimos 10 anos em 6,2 bilhões de reais. Uhum. Esse é um montante que supera e muito todos os escândalos de corrupção já revelados até hoje. Uhum. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Agora, com relação à operação em si, ela está tratando do levantamento dos dados, né, dos agentes envolvidos no processo como um todo, mas ela por si só não vem a desencadear realmente alguma mudança no que se refere a mudar posturas das pessoas, né? Então, como desdobramento da Lava Jato, nós sabemos que está sendo veiculado também na mídia a operação 10 medidas contra a corrupção. Então, que o senhor nos ajude a compreender esse aspecto aí da 10 medidas da corrupção relacionado com a operação Lava Jato. Exato. Antônio, essas medidas, a fase embrionária delas, o início dessas medidas, ocorreu no ano passado ainda, quando já deflagrada a operação e encontrando amplo amparo de divulgação na mídia e a população, nós verificávamos que a população depositava sobre os agentes, sobre nós, sobre toda a equipe, a grande equipe que trabalha no caso, algo que nós não poderíamos realizar. Era comum que essas pessoas nos procuravam e falavam: olha, vocês vão mudar o Brasil, esse caso é um caso, isso nunca aconteceu antes, vocês vão mudar. Mas nós temos consciência que somos técnicos, atuamos num caso grande de corrupção, mas que em si não é apto por si só para mudar a estrutura que permite essa corrupção nesses valores absurdos que estamos vendo. Uhum. Então, nós, inquietos com o depósito dessa confiança, desse anseio da população sobre um caso, nós resolvemos buscar quais seriam as falhas na legislação penal, processual penal e demais legislação que possibilitavam que um esquema desse funcionasse por 10 anos e as pessoas até então saíssem impunes por um longo período.
Dentro desse contexto, a partir da experiência de anos do Ministério Público e de diversos outros órgãos no combate à corrupção, assim como da experiência internacional, a exemplo de Hong Kong, que combateu a corrupção de uma forma muito efetiva, foram gestadas essas medidas. Medidas que buscam atender o anseio no combate à corrupção de forma efetiva na prevenção, no combate efetivo das práticas corruptas e na recuperação do dinheiro desviado. Intenção de preencher as lacunas, então, na nossa lei, que acabou permitindo chegar onde chegamos, né? Exatamente, Antônio. Falhas pequenas, mas falhas que, infelizmente, fazem toda a diferença para que comportamentos como esse, corruptos, se alastrem e ampliem o reflexo em nosso país. Ok, Dr. Robertson. Este assunto, a Operação Lava Jato, com certeza ela tem um caráter emblemático e precisa, né, da nossa parte, um esforço para tentar compreender e também ver de que maneira nós podemos ajudar. E antes de darmos sequência a essa conversa, eu quero chamar nesse momento um breve intervalo e nós, na sequência, estaremos dando continuidade, podendo ampliar um pouco mais, então, essa nossa conversa. Retornamos com o programa Juntos, conversando aqui com o Dr. Robertson, falando sobre a Operação Lava Jato, as suas implicações, e nós começamos a trabalhar o tema que envolve as 10 medidas contra a corrupção. Então, Dr. Robertson, nos ajuda a entender como é que funciona essa proposta e qual é o objetivo dela. Perfeito. Bem, esse projeto, essa proposta dessas 10 medidas, são, na verdade, 19 anteprojetos de lei. Eles são anteprojetos que não têm um viés corporativo, muito pelo contrário, são projetos específicos para atacar pequenas falhas no sistema que hoje permitem que os corruptos saiam impunes. A estrutura desse projeto, ela conta com um tripé de sustentação. De um lado, se busca a prevenção e a educação para que comportamentos corruptos não sejam praticados, ou seja, para que se possa iniciar um ciclo virtuoso de combate à corrupção, que se retroalimente. Isso contempla, por exemplo, aplicação de verbas em campanhas contra a corrupção, educação em universidades e escolas. Exatamente. A implantação de testes de integridade de agentes públicos, situações simuladas onde o agente, numa situação simulada em que ele não sabe que está sendo testado, ele é submetido à prova para ver se ele pode permanecer exercendo aquele cargo, e a criação da figura do sigilo da fonte, que permitirá que a população leve ao conhecimento das autoridades públicas práticas corruptas sem que sua identidade, sua segurança seja posta em risco. No segundo feixe de medidas, se busca justamente atacar as falhas no sistema que permitem que hoje seja muito difícil você condenar e consequentemente, executar a pena de um corruptor ou de um corrompido. Certo. Onde estão essas falhas? No sistema de nulidades, no sistema de prescrição penal, nas penas que são estipuladas para esses delitos, na ausência de delitos, por exemplo, como caixa 2 eleitoral e lavagem de recursos para empregar em campanhas, na ausência do crime do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Nesse ponto específico, por exemplo, não temos hoje um crime que possibilite punir um funcionário público que tenha patrimônios de bilhões, milhões de reais, sem que se consiga identificar os atos e efetivos atos que ele praticou de errado. E provar com consistência. Exatamente. Então, essas medidas todas buscam tornar o processamento, assim, o descobrimento dos atos ilícitos, o processamento e a condenação e a execução da pena mais eficientes. Enfim, tornar o combate à corrupção algo que realmente existe. Só a título de curiosidade, a população carcerária hoje do Brasil estima-se ser maior, a partir de dados do Infopem, maior que 600 mil presos preventivos e presos cautelares. Sabe quantos desses presos, Antônio, estão presos por práticas de corrupção? Imagino que muito poucos. Menos de 0,3% desse universo. Isso nos levaria a duas conclusões. Ou não existe corrupção no Brasil, porque o índice é muito pouco, o que nós vemos que isso é uma inverdade, Sim. ou que a corrupção não é tratada de forma adequada.
E é justamente porque acreditamos que ela não está sendo tratada de forma adequada como uma política de governo que nós propusemos essas medidas. E, finalmente, para retomar, o terceiro feixe de medidas visa justamente recuperar o dinheiro ilícito auferido por esses agentes. Afinal de contas, a doutrina internacional e nacional do combate dos crimes de colarinho branco é uníssona, todas elas concluem que a melhor forma de atacar esses crimes é atacando no patrimônio, pois, do contrário, se substituem os agentes e o esquema continua. E isso tem também mais um aspecto, afinal de contas, se a corrupção ela prejudica o seu, o meu, o nosso patrimônio, o patrimônio brasileiro, é muito importante que o dinheiro seja restituído ao Estado. Correto. Um conceito que eu acredito que está relacionado a isso é a questão que nós podemos dizer o custo-benefício. Então, a pessoa que está sendo sondada ou vendo a possibilidade de promover a corrupção ou ser passivo no processo de corrupção, ele vê que há muito a se ganhar e o risco é pequeno. Seria isso? Exato. É perfeitamente isso, Antônio. O contrário de delitos como delitos, às vezes, que eles chamam de delitos de rua, né? O roubo, às vezes o tráfico, às vezes o furto, uma série de delitos que são praticados no ímpeto, né? De forma não pensada. Os delitos de corrupção são delitos que são pensados pelos participantes e pensados, repensados, trepensados e assim por diante. Eles colocam todos os custos da prática dos ilícitos numa balança e os benefícios que eles podem oferir com esse delito. Para que tenhamos uma ideia de quão desequilibrada essa balança está hoje. A Petrobras estimou as propinas em 6,2 bilhões de reais nos últimos 10 anos. A ONU menciona que são desviados do Brasil anualmente 200 bilhões de reais. Então temos num lado da balança 200 bilhões de reais anuais para serem oferidos por esses corruptores. E do outro temos 0,3% de efetividade na punição deles. Então eles olham para um lado, olham para o outro e, infelizmente, optam pelo caminho escuro, pelo caminho da corrupção. Então, o que nós queremos fazer é readequar, alinhar essa balança, tornando o combate à corrupção mais efetivo e passando uma mensagem muito clara a todos esses corruptores. Vocês, optando por esse caminho, vocês serão descobertos, serão processados e serão punidos. E as punições serão muito mais severas, digamos assim, tentando ser mais justas para com realmente aquilo que foi praticado. Justamente, nós devemos pensar a corrupção como um delito que, ao contrário de um delito individualizado, um furto, por exemplo, é natural que você fique indignado que alguém vá até a tua casa, ingresse sem sua permissão e furte algum do seu patrimônio. Mas e por que não ficamos tão indignados quando pessoas que às vezes elegemos ou pessoas que foram colocadas lá por, teoricamente, serem bons gestores, fazem isso com o nosso patrimônio de todos nós, retiram o nosso patrimônio para fins egoísticos? A corrupção, ela desvia milhões, ela desvia no atacado. E por desviar no atacado, ao contrário desses crimes que desviam no varejo, elas devem ser tratadas de uma forma mais severa. Correto. Nas falas do senhor e de outros que têm falado em nome da Operação Lava Jato, surgiu a expressão que a corrupção mata. O que vocês querem dizer com isso? Exatamente, Antônio. A corrupção, ela mata, não no sentido de que no ato de corrupção, aquele ato que é praticado às escondidas, aquele ato que é praticado em grandes hotéis de luxo, que aquele ato específico vai matar imediatamente. Mas os efeitos daquele ato, ou seja, as consequências daquele ato, o dinheiro que é desviado com aquele ajuste escuso, esse dinheiro ele deixa de ser aplicado na saúde pública, e aí vemos milhares de pessoas esperando em filas, em corredores de hospitais, e às vezes não tendo um tratamento adequado e vindo a morrer. Ele é desviado da educação, e aí nós vemos milhares de crianças que deixam de ir para a escola, seja porque não tem vaga, ou seja porque aquela escola não fornece uma educação adequada, que mostre a elas que elas têm sim um futuro digno com o estudo, e optam às vezes por ingressar na criminalidade, ou pela segurança pública, se formos pensar mais imediatamente. A segurança pública hoje poderia ser incrementada em 5 vezes os orçamentos federal, estaduais, municipais em segurança pública se todos esses 200 bilhões que são desviados anualmente fossem reaplicados nela. Então, a corrupção mata sim, mata porque em decorrência dela são desviados recursos e temos menos policiais nas ruas, porque temos hospitais
que poderiam ser melhores, mas estão em situações precárias por tudo isso. Pensando nisso que o senhor está falando, Dr. Robertson, e analisando, vendo também a postura de alguns políticos que vêm à mídia, colocando a Operação Lava Jato, dizendo que está sendo exposto muita coisa, o Brasil está sendo muito exposto, e isso está contribuindo para que a corrupção, a crise aumente e coisas do gênero. Só que é o inverso. Na verdade, a tentativa é fazer com que o Brasil seja um país mais viável, de que receba investimentos de fora. Então, isso realmente é algo que precisa ser analisado de forma positiva. A proposta, inclusive a campanha do projeto, as 10 medidas contra a corrupção, precisa ser defendida por todos os brasileiros, né? Exatamente, Antônio. Eu poderia dizer, em verdade, que na tentativa de desespero, de tentar desconstruir o trabalho que vem sendo feito, às vezes, na operação, pessoas acabam defendendo falácias, verdadeiras construções erradas da realidade. Uma delas é justamente essa, a falácia de que o combate à corrupção, ou seja, de que tornar os atos corruptos claros, é algo que prejudica o país. Isso é uma falácia gigantesca. Nós sabemos que o que é prejudicial ao país é tornar esses atos maiores e silentes. Nós precisamos enfrentar esse problema. Tem custos imediatos? Tem, mas os custos seriam muito maiores se esses atos ficassem às escuras. Outra falácia muito comum é a falácia de dizer que acordos de colaboração que tanto ajudaram a operação só foram celebrados porque os réus foram coagidos, porque eles estavam presos. Essa é uma outra falácia gigantesca. Apenas 25% dos casos de colaborações premiadas foram celebrados com pessoas que estavam cautelarmente presas. Os outros 75% foram pessoas que estavam em liberdade e optaram por celebrar esses acordos por ser uma opção boa para elas e nós optamos por ser uma opção boa para a sociedade. E o que ajudou a viabilizar, sem sombra de dúvida, tem informações que, do contrário, jamais teriam vindo à tona, né? Sem sombra de dúvidas. Os acordos de colaboração funcionam como catalisadores, que permitem como você colocar uma mosquinha dentro do esquema ilícito. Ela vai ouvir o que foi feito de errado e vai mostrar depois para você, foi feito assim, dessa forma, foram utilizados esses subterfúgios, coisa que muito dificilmente se chegaria, se não por intermédio de alguém que participou do esquema revelando. Ok. Nosso tempo está acabando, Dr. Robertson, mas eu queria fazer uma pergunta ainda. Uma das propostas no projeto 10 medidas é tornar a corrupção um crime hediondo. O que significa isso? Isso, essa medida ela entra na linha daquela de tornar o combate à corrupção mais efetivo. E aqui é preciso também, já de antemão, desconstruir uma outra falácia. A falácia de que aumentar a pena não resolve nunca. No caso dos crimes de rua, aumentar a pena realmente não gera nenhum reflexo. Mas nos casos dos crimes de corrupção, desses crimes pensados, sopesados, colocados na balança, quando você aumenta a pena, você aumenta o risco da prática corrupta. Então, por exemplo, tornando os crimes de corrupção hediondos naqueles cujo desvio é maior de R$80 mil. Essa é uma das propostas do MPF. Isso permitirá que a pena desses delitos não possam ser indutadas no Natal, ou seja, que elas não possam ser tornadas letra morta em decorrência de um induto natalino. Correto. Sabe hoje, Antônio, só complementando, que a pena da corrupção ela é de 2 a 12 anos de prisão. Só que dentro da interpretação jurídica brasileira tem-se muito a aproximar do mínimo, do montante mínimo. Então, muitas vezes não se consegue obter uma condenação de um comportamento corrupto que tenha uma pena privativa de liberdade num regime semiaberto ou fechado, mas sim no regime aberto. Então, tornando esse crime uma pena de 4 anos mínima e tornando ele hediondo, você torna impossível de que sejam deferidos benefícios penais a essas pessoas que tanto prejudicam o nosso país. De fato, é uma realidade que precisa mudar, né? Com relação ao abaixo-assinado que está sendo veiculado, tentado, né, buscar mais, quantas assinaturas já conseguiram? Em que pé que está esse projeto? Isso. Esse projeto das 10 medidas, embora tenham sido gestados dentro do Ministério Público, eles foram propostos à sociedade. Porque é a sociedade que precisa encampar esse projeto e é a sociedade que tem que mudar esse cenário hoje que vislumbramos no Brasil. E para isso, nada melhor do que um projeto de iniciativa popular. Nós temos, felizmente, no nosso histórico, o projeto de iniciativa popular do Ficha Limpa, que foi um projeto muito bem sucedido, que talvez seja o que há de melhor na legislação eleitoral para combate à corrupção. E ele surgiu de uma iniciativa popular. Nós acreditamos que o povo, a população, os cidadãos, encampando os projetos das 10 medidas, com a coleta
de 1,5 milhão de assinaturas, que é a quantidade exigida pela legislação para que seja submetido ao Congresso, esse projeto vai tomar corpo e vai mostrar aos nossos parlamentares, aos nossos representantes, que ele é sim um projeto prioritário e que ele deve ser discutido e aprovado para alterar esse sistema danoso. E quantas assinaturas já foram colhidas? Antônio, essa é uma boa pergunta e nós temos, nesse caso, de forma inovadora, um hot site exclusivo para essas medidas. Esse hot site é 10medidas.mpf.mp.br, o 10 em número, não por extenso, e nesse site, logo que se abre o site, existe um assinômetro. Esse assinômetro mostra, na verdade, de uma forma assim que toda a população possa acompanhar, o número de assinaturas que já foram coletadas. E o número é um motivo de orgulho para nós. Em 3 meses de divulgação dessa campanha, já foram colhidas mais de 420 mil assinaturas. Então, praticamente andamos já 1/3 do projeto em 3 meses de assinaturas. Okay. Isso é algo que mostra que esse projeto encontra amparo nos anseios da nossa população. Muito bem. Dr. Robson, muito obrigado pela sua participação. Rogamos a Deus, cremos que Deus há de abençoar a nossa nação e abençoe a sua vida e a vida da equipe de todos que estão trabalhando lá. Sabemos que a responsabilidade de vocês é muito grande, então que vocês tenham êxito em tudo isso. Muito obrigado, Antônio, foi um prazer. Convoco você a entrar no site e participar desse projeto, 10 medidas contra a corrupção. É uma boa maneira, uma excelente maneira de nós, enquanto cidadãos brasileiros, estarmos fazendo a diferença. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós pedimos que você continue conosco, acompanhe o programa pela E-Paraná ou também através dos canais YouTube, inclusive. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.